A paz do Senhor, amados. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e não esquece, deixe o seu like nesse vídeo. Hoje eu quero falar sobre algo que muitas pessoas têm dúvida, algo que as pessoas ficam, meu Deus, se o Senhor tem o controle de tudo, por que o meu marido ainda está fazendo isso? Por que minha esposa ainda faz isso? Então, hoje é necessário que você entenda, que você passe de nível no seu deserto e entenda muitas coisas que precisam vir à tona para que você possa compreender como funciona o trabalhar do Senhor em meio ao seu deserto e o que é necessário ser feito. Então, lá em Isaías 43, 13 fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aí a gente, peraí. Beleza, a palavra do Senhor tá falando isso. Mas então por que meu marido, minha esposa me pediu divórcio? Por que meu marido, minha esposa arrumou outra pessoa? Por que meu cônjuge saiu de casa, abandonou os filhos, tá vivendo na bacaceira? Será que isso é propósito de Deus? Assim como eu escuto muitas pessoas falando: irmã, será que é propósito de Deus meu marido ter ido embora, minha esposa ter ido embora e pra mim ter outra vida, outro relacionamento, outro casamento? Amados, como todos sabem aqui, eu prego o quê? A família. Eu prego restauração de casamento, restauração de família, restauração de vidas. E eu creio que o Senhor não tem prazer de ver o seu marido, sua esposa com outra mulher, de ver outro homem, outra mulher criando seus filhos. Óbvio, você errou, você teve escolhas que você fez lá atrás. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Salmo 115, 3 fala: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Então assim, amados, Deus te fez a imagem e semelhança dele. Deus fez o céu, a terra, Deus fez tudo maravilhosamente bem, perfeito, assim como ele é perfeito. Mas o que aconteceu? O homem, ele tem destruído tudo que ele põe a mão, ele tem destruído ultimamente. Vejam aí a situação que está a terra, a situação que tem acontecido na terra. Então tem acontecido abalos, tem acontecido umas bagunças que nós ficamos assim, meu Deus, por que isso está acontecendo? Essas doenças de mutação, essas coisas que tem vindo sobre a terra. Aí você se pergunta: Senhor, o Senhor está realmente no controle de tudo? Porque, amados, não é pecado quando você tem uma dúvida dessa. Porque a Bíblia, ela é cheia de coisas que nos fazem entender realmente o propósito de todas as coisas que nós estamos vivendo, que nós temos passado. E o que significa estar no controle? Estar no controle não significa, o estar no controle de Deus não significa ele interferir no processo 24 horas, 365 dias do ano. Estar no controle significa ter autoridade para interferir o processo. A hora que ele quiser. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, o momento que ele falar assim, não vai mais ir ali, o homem não vai. A história de Jonas é muito claro. A história de Jonas, ela é necessária ali, que Jonas, ele saia de uma cidade onde o Senhor mandou ele ir para outra cidade para ter um momento ali, porque já tem um vídeo aqui no canal, então não preciso entrar em detalhes. O Senhor mandou ele para determinado lugar. Ele resolveu ir para outro lugar na desobediência. Então o que acontece? Ele vai e desobedece a Deus. E o que acontece? Tem uma consequência ali. Ele acabou dentro da barriga de uma baleia. Acabou tendo que voltar de uma forma totalmente traumática para ele. Porque se imagina dentro de uma barriga da baleia uma coisa que é totalmente improvável. Então assim, imagina como é traumático isso. Então o Senhor, ele não tá ali. Ele sabe tudo, todos os nossos passos. Cada folha de árvore que cai, cada fio de cabelo nosso contado. Só que por que ele permite que seu marido, sua esposa esteja nesse momento lá fora? Se você não come brócolis, se você não come certo tipo de alimento, você não sabe se é ruim.
Então, como que o seu marido, sua esposa vai experimentar daquilo que é ruim lá fora e vai poder escolher o que ele quer? Muitos casaram novos, as maiorias das histórias casaram novos. Pessoas que se ajuntaram novas demais e não tiveram oportunidade de conhecer o mundo lá fora, de saber o que é viver com outras pessoas. Não, vamos ser sinceros, pessoas que vieram do berço cristão desde criança, que não experimentaram o mundo. Ai, Joyce, mas mesmo assim o Senhor permite? Sim, amados, o Senhor não permitiu? Lá em Jó, não fala que o Senhor permitiu que Satanás tocasse em alguns momentos ali da vida de Jó? Então, o Senhor, ele tá no controle o tempo todo. Mas ele permite sim que nós escolhemos alguns caminhos, andar em lugares que não deveríamos. Para quê? Para você saber que aquilo é errado. Para você entender e sofrer na sua pele. Porque o Senhor o tempo todo tá falando, não vai, não faz. Mas o ser humano é cabeça dura e quer ir, quer fazer, então deixa, vai quebrar cara. O marido, quando ele vai se deitar com uma mulher estranha, a esposa que se deita com um homem estranho, ele vai colher essa dor, ele vai sentir na pele essa dor. Porque no momento ali, o pecado ele é bom, mas depois ele vai começando a ficar tão ruim, tão podre, que ele traz a tristeza, a amargura, a dor para a pessoa. Então ela começa a passar por aquilo que ela escolheu passar. Deus, ele está sim no controle, mas ele permite que o ser humano escreva a sua história. Vontade permissiva de Deus, que é isso que nós chamamos. Vontade permissiva de Deus. Peraí, Joyce. Então você tá querendo falar que meu marido, minha esposa, ele está com outra mulher porque Deus permitiu? Óbvio, amados. Nada sai do controle do Senhor. Se o seu marido, sua esposa, não entende que ele está no pecado, que ele está passando por uma situação super dolorosa por conta daquele pecado, como que ele vai mudar? Então foi necessário ele comer ali, igual o filho pródigo, se lambuzar ali das coisas do mundo e se ver ali comendo o pior da terra. Lavagem de porco, sem dinheiro, sabe? Então ali aquela alegria momentânea, ela acaba. Ela acaba. Deus, ele tá no controle do mundo. Nós vamos mais a fundo, né, sobre a história de Jó. O diabo tocou apenas o que Deus permitiu, milimetricamente, tanto na família, como riqueza, como na saúde, mas não tocou na vida de Jó. Então, o seu marido, sua esposa, ele tem um limite que ele pode chegar. Ah, irmã, mas já saiu do meu controle, já saiu do meu limite. Esse é o problema. Você quer ter o controle de tudo. Você acha que a vida do seu marido tá ali na sua mão. E não funciona assim, amados. Deus, ele ouve sim. Aí você se pergunta, irmã, por que Deus não tá ouvindo minha oração quando eu peço para ele cercar meu marido com cerca de espinho? Ele ainda continua com a OM. Porque, amados, é necessário ele passar esse processo. É necessário ele sentir essa dor do que ele tá fazendo. Se lambuzar com a comida dos porcos. Para falar, eu não gosto disso, eu não quero isso. Quantos testemunhos os maridos voltam para casa, as esposas voltam para casa falando que tá arrependido. Que aquilo que viveu lá fora era uma ilusão, uma mentira. Você mesmo, amados. Você mesmo andou lá fora, senão não estaria aqui no deserto. Andou fazendo o que queria lá fora. E tá colhendo aquilo que você plantou. E você é a pessoa que mais pode falar. Nossa, isso pra mim, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Isso é horrível. Eu não gosto disso. O pecado, ele me trouxe consequências dolorosas. O pecado me machucou. O pecado tirou a minha paz. Gente, entenda uma coisa. O Senhor está no controle, sim, de todas as coisas. Ele está no controle do universo. O Senhor movimenta a terra. Sabe? 24 horas ali a terra está rodando. Ele não perde o controle de nada.
Ele não deixa nada para trás, amados. Ali, o que aconteceu com José do Egito? Ele foi abandonado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Ele se tornou o homem de confiança de Faraó em meio à crise. Peraí, Deus tinha um propósito ali. Deus tinha um propósito de crescimento para ele. Precisava ele passar por tanto mal. Precisava ele passar por tudo isso. Se ele não passasse por isso, ele não seria aquele homem forte. Aquele homem que ouviu o coração de Deus e mostrou que ele confiava em Deus acima de todas as coisas, acima de todo o sofrimento dele. É assim que nós precisamos viver, confiando em Deus, e não importa o nosso sofrimento. O que aconteceu com Moisés quando ele nasceu? Moisés ainda bebê, ele precisou ter a sua vida salva. Mas para ele ter a sua vida salva, ele precisou passar por um grande perigo, que foi entrar ali num cestinho, ser jogado ali naquele rio, sem saber o destino que ia. E aí o que aconteceu no final? A Joquebede, ela teve seu filho de volta, nos seus braços. Porque olha como Deus não perde o controle. Olha como Deus não perde o controle de nada. Aquela mulher, aquela criança naquele cesto, e resolveu cuidar, precisava de uma pessoa para amamentar aquele bebê. Quem foi a escolhida? A própria mãe. A própria mãe foi escolhida. Então por que você ainda tem medo do seu marido, da sua esposa não voltar, amados? Deus, ele está permitindo coisas ruins acontecer? Permite sim. Mas é para crescimento. Aconteceu lá em Gálatas 4:4. Depois vocês leiam. Deus, ele mandou Jesus como humano. E ele mandou no momento certo. Ele mandou no momento certo. E o Senhor, no momento certo, ele manda um anjo te socorrer. Ele manda o Espírito Santo intervir na sua dor. Lá em Mateus 24:35, fala muito claro que lá os tempos eram de depravação, antes da vinda de Cristo. E o que o Senhor fez? Mandou o Filho dele. Mandou o Filho dele. O Senhor, ele controla a nossa vida, amados. Antes de você nascer, Deus já sabia o nosso nome, já sabia o nosso respeito, já sabia quem nós éramos. Lá em Salmos está falando. Mateus diz: Deus está no controle de pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Imagina os grandes detalhes. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra. Visíveis e invisíveis, coisas que você não vê, que existe. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele, amados. Adão e Eva poderia ter vivido uma vida maravilhosa, mas escolheram o pecado, escolheram andar de acordo com a vontade deles. E eles precisavam pagar por aquilo. Então, amados, é necessário que nós começamos a compreender, Senhor, realmente, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada sai do seu controle. Nada. Porém, o Senhor permite. O Senhor permite que isso aconteça, para que nós compreendamos que no fogo não se mexe, que no vespeiro não se mexe. E uma vez que você mexe no vespeiro, uma vez que você toca no fogo e sabe que queima, se você fizer de novo, você sabe que você vai sair muito mais machucado. Então aguarda o tempo do Senhor. Aguarda o tempo do Senhor, porque Ele vai mostrar para o seu marido, para sua esposa, que ele está no engano, que ele está no erro. No último vídeo que nós vimos, o que os cônjuges têm passado, começou a clarear a mente de muitas pessoas, para entender que realmente é necessário os maridos, as esposas passarem por isso. É necessário que isso aconteça para que eles entendam que estão no erro, que estão errando, que estão procurando a sua própria tristeza, a sua própria dor. Então, amados, acredite, nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de Deus. Se algo de ruim está acontecendo com você hoje,
Tire aproveito disso. Entenda e compreenda por que isso está acontecendo. De início pode ser que você não entenda, mas lá na frente o Senhor vai te explicar. Então tenha calma, tenha paciência, respira fundo e fala: Senhor, eu te agradeço por essa dor que eu estou passando, te agradeço por esse sofrimento. E o Senhor sabe por que é necessário. O Senhor sabe por que eu preciso passar por isso. E passe por isso. Passe porque o Senhor sabe de todas as coisas. Fiquem todos na paz, amados.